É mais Ok, já está fácil. gravando. Nosso planejamento, né, são 3 aulas de 1 hora e 45 minutos de duração, talvez até um pouco menos, dependendo do decorrer da aula. Essas aulas, como a gente acabou de falar, estão sendo gravadas e a gente vai disponibilizar para vocês estudarem, né, e também para vocês compartilharem com os colegas de vocês, né, para divulgar, né, o software, né, o nosso trabalho. E essas 3 aulas que eu planejei, essa primeira aula é realmente a introdução ao Supermap, né? Então nós vamos ver um pouco sobre o que é um SIG, vamos aprender como é que faz o download, a instalação e falar um pouco da licença do software, né? Que a gente está disponibilizando. Vamos conhecer a interface do programa, como que a gente organiza a nossa workspace, que é a nossa área de trabalho dentro do programa, e vamos fazer alguns testes bem simples sobre como importar os arquivos, criar um mapa, criar uma cena tridimensional também, e isso vai servir de base, né, para nós darmos sequência no nosso curso, em que na aula 2 e na aula 3, deixa eu só mudar o slide aqui, na aula 2 e na aula 3 vão ser aulas práticas, né? A aula 2, que é sobre análise espacial 2D, e a aula 3D, a aula 3, que vai ser a criação de uma cena 3D dentro do Supermap. É importante também relembrar que, ao final desse curso, nós vamos emitir um certificado para vocês, e que, para isso, vocês precisam, né, ter a participação das 3 aulas ao vivo, né, que nós vamos coletar a presença de vocês através de um formulário do Google. Daqui a pouco o Rogério vai colocar aí no chat para a gente. E também nós vamos pedir para vocês desenvolverem um projeto prático ao fim desse curso, que vai ser entregue para o GIS-Contest, né? Daqui a pouco eu explico um pouco sobre o que é o GIS-Contest. E caso vocês não possam participar de um ou mais encontros ao vivo, vocês comuniquem no grupo ou então no privado mesmo, pelo WhatsApp, para a gente ainda assim emitir o certificado para vocês. E assim, caso vocês não possam participar, eu sugiro que vocês acompanhem posteriormente, né, a aula que a gente deixar gravada. Sobre a dinâmica aqui do nosso curso, né, para tirar dúvidas, vocês mandem a dúvida no chat, que o Beguel ele vai estar lendo e vai comunicar aqui para mim. E aí, quando for oportuno, eu dou uma pausa na aula e a gente tira essas dúvidas, beleza? Sobre o projeto prático. Esse projeto prático ele vai ter que ser enviado para o GIS-Contest, que é um concurso organizado pela Supermap lá na China, né, que premia os melhores trabalhos, né, em diferentes categorias que são enviados por usuários do Supermap, né. E, além disso, desse GIS Contest, nós vamos selecionar também os melhores projetos dos alunos dessa primeira capacitação que a gente está desenvolvendo, além, né, dessa turma do Convênio Norte que a gente está dando essa capacitação, também tem o pessoal da Rural do Rio de Janeiro, né, que vão estar competindo nesse torneio também. Então, dentre os melhores, né, que a gente avaliar desses trabalhos que vocês desenvolverem, vai ter algumas premiações que nós vamos divulgar. Talvez o Beguele tenha algumas informações a mais sobre isso, se ele quiser passar depois. A sugestão que eu dou para vocês é que vocês façam na categoria Mapping, que é a criação de mapas 2D. Daqui a pouco eu vou apresentar as categorias que o Supermap, que o GIS-Contest disponibiliza, mas eu sugiro a categoria Mapping porque é uma categoria mais simples, né? E a data de envio é um pouco apertada, né? Até o dia 30 de setembro, né? O final desse mês. Então, até vocês aprenderem e desenvolverem alguma coisa, é óbvio que não vai dar tempo de fazer algo super rebuscado, né? Então, uma categoria mais simples, né? Um projeto mais simples, mas bem executado,
é mais vantajoso e é a dica que a gente dá para vocês. Tá. Sobre os descontos, né? Vou sair aqui um pouquinho, eu vou entrar no site do Supermap. Só interromper o compartilhamento aqui. Cadê? Vocês estão vendo aqui já a tela do Google Chrome? Já, né? Sim. Então, eu acho que no Chrome não vai dar, porque está um pouco lento o site do Supermap. Vou tentar pelo Edge. Aqui no site do Supermap tem onde a gente vai fazer o download, né, do programa, mas também tem informações aqui sobre os descontos, né? Você está Vocês podem mostrando o acessar pelo Edge? site... Oi? Você está mostrando o Edge? Isso, está no Microsoft Edge. Não está mostrando não, né? Não, está no Chrome ainda. Tá. Acho que você tem Deixa que eu só... trocar. New share. Tá. Aqui pelos... Agora está aparecendo, né? Sim, agora sim. Supermap.com, né? Vocês podem acessar aí no computador de vocês ou no celular também. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse site aqui para fazer o download do programa também. E aqui, já na página principal, tem esse banner aqui dos descontos, né? A 20ª edição dos descontos. E aqui eles vão dar os detalhes, né, dessa competição que eles organizam, né? E tem aqui do lado esquerdo as categorias. A categoria de development, né, que é a parte de desenvolvimento, né, utilizando ferramentas de programação, incluindo as que o Supermap fornece. Tem a categoria Paper e também Análise Aplicada. Como eu disse, né, tem a categoria Mapping, que é a que eu sugiro que vocês façam o projeto prático. Aí tem aqui as informações, né, que ele pede. Eles pedem para que você faça um ou mais mapas planos utilizando o Supermap. O tópico desse mapa é livre para a escolha do participante. Os dados utilizados têm que ser pode ser de qualquer formato, né, que o Supermap aceita. E também algo importante é que esses dados precisam ser abertos, né? Precisam ser de fácil acesso para eles poderem fazerem a conferência lá na China. E aqui eles dão as informações, né, sobre como tem que utilizar, né, o software Supermap 10 ou então mais recente, né, que no caso seria a versão 11, mas a versão 11 a gente não tem acesso aqui ainda no Brasil, tá? Só disponível lá na China. Eles ainda estão no processo de tradução do software para entregar para as outras regiões. E aqui eles dão os dados, né, de como é que vai ser feito a análise dos trabalhos que vocês enviarem e o que precisa ser entregue, né? Você precisa entregar os dados processados, precisa entregar também imagens dos mapas, né? Nós, inclusive, vamos, na parte prática da aula 2, aprender como é que faz essa parte da produção do mapa, né? Tem que ter um arquivo em PDF com um relatório, né, explicando como você fez o procedimento. Tem que ter também um PDF com a descrição de cada dado e também os dados originais, além dos arquivos do Supermap que a gente for produzindo esse nosso trabalho. E também é preciso gravar um vídeo em inglês, bem resumido, explicando como é que foi feito o procedimento para a produção do trabalho. E aí coloca o link do YouTube em um arquivo de texto, né, TXT, aí coloca tudo isso dentro de um arquivo .zip e envia para eles. Essa parte aqui de enviar, né, os arquivos dos trabalhos
nós também podemos auxiliar, né? Porque é bastante coisa, né? Às vezes pode surgir algumas dúvidas aí de como fazer. Então, acho que sobre o GIS-Contest é isso. Posso só Tudo. complementar? Sim, pode sim, Beguete. É, em 2020, né, o nosso funcionário aqui, nosso parceiro de desenvolvimento, né, o Rogério, ele ganhou o segundo lugar no mundo inteiro, né, mundial, na aba Development, né, que é a aba de desenvolvimento em programação, né. Ele fez um simulador dentro do Supermap mostrando o contágio da Covid entre pessoas, né, no mapa 2D. Então, eu queria mostrar que é possível, tá? Aqui, gente aqui do Brasil, né, conseguir alcançar uma posição muito boa nesse concurso, né? E a nossa estagiária do ano passado, a Carla, ela também atingiu uma nota muito boa que chegou a beirar os primeiros, segundo, o terceiro lugar, né? Então, todos receberam honra ao mérito, né? Na verdade, aqui da nossa equipe. Então, é possível, tá? Pelo menos vocês ganharem de honra ao mérito também. Não é todo mundo que recebe. Alguns trabalhos são selecionados. Então, é bem possível, tá? Então, por isso que vale a pena se empenhar e a premiação é em dinheiro. Tanto a premiação da Supermap Internacional, quanto a premiação dos trabalhos que a Já Espaço vai avaliar aqui no Brasil, a gente vai premiar em dinheiro também, tá? De forma financeira. Pode continuar, Certinho, né? então. Beleza. Mas o que é exatamente, né, o Supermap? Já agora começando a falar do software, né? O Supermap ele é um software SIG, um sistema de informações geográficas, né? E o que é um SIG? Ele é uma plataforma, né? um conjunto de ferramentas que vai te permitir fazer aquisição, armazenamento, processamento, gerenciamento, apresentação e análise de dados georreferenciados, né? Ou seja, esses dados eles vão estar atrelados a um sistema de projeção cartográfica que vai te dar uma geolocalização desses dados em relação à superfície terrestre, né? E esses dados podem ser dados vetoriais, como, por exemplo, pontos, polígonos, linhas, regiões, etc., né? Matrizes também é um conjunto de dados que é aceito. E agora o Supermap também, já nos últimos anos, tem feito a parte do SIG 3D, né, que permite o trabalho com diversos modelos 3D georreferenciados para a construção de cenas tridimensionais, né? Então, basicamente é isso que é o Supermap, né? Um software SIG que tem tanto a parte 2D quanto a parte 3D. E o grande diferencial do Supermap é a integração de diferentes tipos de dados e tecnologia, né? Como vocês vão ver aqui, a gente consegue trabalhar com diversos tipos de formatos de dados, né? Desde os mais simples, como, por exemplo, uma tabela do Excel, né? Um CSV, um shapefile, até dados mais robustos, como, por exemplo, nuvens de pontos que são coletadas utilizando drones, né? Imageamento via drone. E os principais produtos do Supermap são o iDesktop, né, que a gente vai começar a trabalhar agora, e tem outros também como o iServer e o iPortal, e o iClient e o iObject. O iServer ele serve para armazenamento, né, de dados como serviço, né, e esses serviços podem alimentar diferentes aplicações. Como, por exemplo, você pode construir um dashboard ou um portal através do iPortal, que vai puxar esses dados que você armazenar no iServer. Ou então você pode construir uma aplicação web utilizando o iClient, né, que também vai puxar esses serviços esses dados, né, que ficarem armazenados como serviço dentro do iServer. E o iObject, na verdade, ele é um software de desenvolvimento, né, que te permite criar diferentes aplicações, programas, plugins para o próprio Supermap. Inclusive, temos outros produtos, né, do Supermap que foram feitos utilizando esse iObject. E a nossa capacitação, né, essa que a gente vai realizar agora, vai ser utilizando o Supermap iDesktop, a versão que foi lançada no ano passado, em 2021, né, a versão 10i.
O Supermap lá na China já, já desenvolveu uma versão mais recente, só que, como eu falei, ainda está em processo ali de tradução e para ser liberada para nós aqui no Brasil e em outras regiões que o Supermap tem, né? Seus parceiros. Então, agora, né, passando essa parte chata aqui, né, burocrática, que a gente sempre tem que passar, vamos para a parte prática do nosso curso, né? Ainda um pouco mais de leve, né, com essa parte inicial de download, instalação e mostrar também a interface do programa. E acho que a gente pode abrir também para algumas perguntas, né? Se alguém tiver algum tipo de dúvida sobre o que foi apresentado agora, alguma dúvida sobre nosso planejamento que a gente fez, vocês podem deixar aí no chat que o BGL passa para mim. Ele já passou também a lista de presenças, né? Aí no chat vocês preencham lá com o nome completo de vocês, o e-mail principal de contato também e o telefone. Então, enquanto eu vou abrindo aqui o site do Supermap novamente, vocês podem deixar as dúvidas de vocês aí no chat, que o BGL passa para mim, e aí eu explico para vocês. Deixa eu ver se aqui já voltou o Google Chrome. Bem, não apareceu nenhuma dúvida por enquanto, então acho que a gente pode dar sequência aqui. Vocês podem acessar o site supermap.com no computador de vocês, né, para fazer o download do programa, e é bastante simples, né? Você vem aqui nessa aba suporte e clica em download e online help. Aí aqui embaixo vocês vão ter essas outras duas abas, né? Uma do Supermap GIS 10i e também a do 9D, né? Que são as últimas versões que a gente tem acesso aqui no Brasil. O link que eu sugiro, né, para vocês é o do 10i, que é o que a gente vai estar utilizando aqui. É a versão mais recente, né, e que tem correção de bugs, né, de alguns problemas, e também foram adicionados mais recursos, principalmente na parte do 3D. E para baixar o iDesktop, a gente clica aqui na segunda opção, né, que é o iDesktop. Aqui no Google Chrome eu acho que não vai aparecer. Vou só mudar para o Edge. Novamente aqui, né, suporte. O site do Supermap hoje está um pouco lento, um pouco esquisito. Está aqui, né? Supermap 10 GIS 10i. Era para estar aparecendo aqui uma aba do desktop. Você está usando o Edge agora? Estou usando o Edge, usei o Google Chrome, acho que o problema é no site deles. Não tá aparecendo, era quando a gente clica aqui, era para aqui. Aqui no Chrome agora apareceu. E a gente vai ter essas 5 opções aqui, né? O 10i 2021, 10i 2020, 10i 2020 É, SP1. acho Oi, que você tem que trocar a tela agora. tá. Estão conseguindo ver agora? Agora sim. Tá. Então tá aqui a página de download e online help. Vocês vão clicar aqui na setinha do desktop, iDesktop. E aí o que a gente vai utilizar aqui, né, para o nosso curso, é essa primeira opção aqui, o 10i 2021.
Aí nós temos 6 opções aqui para fazer o download, que eu vou explicar melhor para vocês. Essas duas últimas aqui é o Supermap iDesktop, que é utilizado para o Windows, né, exclusivamente para o Windows. Tem também o iDesktop 10X, que ele serve tanto para o Windows quanto para o Linux. E a principal diferença, né, é que o iDesktop X ele tem recursos de inteligência artificial e machine learning, né? Então, é uma versão um pouco mais completa, né? Um pouco também mais pesada, né? E justamente como a gente não vai mexer com essa parte de inteligência artificial, eu vou utilizar o iDesktop só para o Windows mesmo. Aí eu tenho a versão BIM e a versão Win64. Essa versão BIM, quando eu faço o download dela no meu computador, basta eu apenas descompactar o arquivo que eu baixar, e aí eu posso executar o programa direto. Só que é uma versão um pouco mais compacta também. E o iDesktop, o Win64, eu preciso fazer a instalação do programa. O que eu acho vantajoso de fazer pela instalação do programa em si é que você consegue instalar como administrador, e isso é importante porque algumas ferramentas precisam, né, que o programa seja instalado como administrador para evitar qualquer tipo de incompatibilidade. E aqui em cima, esse sample data são arquivos de exemplo, né, de trabalhos desenvolvidos no Supermap que vocês podem abrir no computador de vocês. E aí, para baixar, é só clicar aqui nessa setinha que fica do lado direito, né, de cada opção, e aí vai iniciar o download do programa. Né? Esse é um arquivo zipado, que eu vou mostrar aqui para vocês já o resultado. Vou mudar aqui o compartilhamento de tela. Neto, é, posso mostrar um detalhe ali em relação à questão do download? Sim, Eu até gostaria que você me passasse, por favor, o compartilhamento de tela, tá. Eu vou tá? passar aqui para Rapidinho. você. Porque é o seguinte, eu já encontrei, né, ajudando as pessoas, né, nesse tempo, algumas situações adversas, né, de que às vezes não Você acontece da consegue forma compartilhar agora, exatamente ou Beguele? consigo. Às vezes não acontece exatamente como a gente está mostrando aqui, tá? Então, eu vou mostrar uma alternativa caso aconteça assim para vocês. Então, às vezes, você clica nesse fazer o download e aparece uma página de segurança do seu computador falando que é perigoso fazer o download, que tem risco e que não vai fazer o download de jeito nenhum, Essa tá? daqui, E né? se Tá, acontecer com... Oi? tá mostrando a minha aqui? Tá não, né? Não, Tá mostra de mostrando a novo. minha? Tá mostrando a pasta só. Só a pasta, né? Acho que tá Deixa eu... compartilhando a pasta. Aqui. Isso, né? Aparece dessa forma, né? E aí você pode seguir, igual o caso do Neto aí, ele dá a oportunidade de você seguir ali embaixo, Clicar quando em clica em avançado avançado, e ir né? para... Isso. Aí ele inicia o Clicando aí, ele download. segue, né? E aí começa aqui o download. Só que em alguns casos nem dá essa opção, tá? Então, o que que vocês fazem? Neto, volta ali na página do download. Isso. Aí vocês vão clicar com o botão direito em cima desse ícone de download e vai clicar em salvar link como. Aí vocês escolhem uma página, uma pasta, né, para salvar, pode ser a download mesmo. E aí ele vai iniciar o download do Supermap dessa forma também, tá bom? Então é só compartilhando essa outra alternativa. Seria isso, Neto? Sim, interessante. E dessa daí eu não sabia não, que eu acho que a primeira vez que eu fui ter esse problema aqui da página de segurança foi agora. Porque pode acontecer mesmo, então a gente vai pegando as dicas aos poucos. Toca barco. Beleza.
Tá. Eu tenho aqui, né, os exemplos dos arquivos que eu baixei anteriormente, né? Tenho o iDesktop 10x versão BIM. Vou mostrar aqui para vocês. Eu só descompactei o arquivo, né? E aí, para executar ele, só vim no botão direito e executar como administrador. E aí ele vai começar a rodar. Isso, esse é um passo fundamental, executar como administrador, tá, gente? Isso evita bugs. Ele vai iniciar rapidinho aqui. Uma questão também importante de ressaltar é os requisitos do sistema, né? Eu estou aqui com um computador de um pouco mais antigo, né? Eu acho que já tem uns 4, 5 anos. 8 GB de RAM, tem uma placa de vídeo dedicada de 2 GB da NVIDIA, modelo simples também, que já é o suficiente aqui para eu executar a maioria das tarefas que eu tenho. Mas é lógico que dependendo da quantidade de dados que a gente tiver, do tipo de processamento que a gente for fazer, se a gente for trabalhar com a parte 3D, com muitos objetos dentro de uma cena, aí talvez vocês já comecem a perceber alguns lags, alguma lentidão no computador. Então, vai muito, né, conforme a sua demanda. O que nós vamos fazer aqui nessa capacitação, acredito que o computador da maioria deve conseguir, sem problemas, fazer as atividades que a gente tem planejadas. Uma pergunta aqui da Débora, né, enquanto abro o Isso. programa. O SuperMap tem compatibilidade com programas BIM? Tem sim. Você consegue importar arquivos BIM, como por exemplo IFC e Revit, direto para o SuperMap, conservar, né, todas as informações que você tem dele ali no SuperMap. Inclusive, para isso, né, para trabalhar com os programas BIM, é preciso que você tenha, né, o Revit instalado no seu computador. Se eu não me engano, até a versão 2019. E aí, a mesma versão que você tem, né, do SuperMap, do Revit, tem que estar também a do seu arquivo para você conseguir importar ele para o SuperMap. Sem ter o Revit instalado, você não consegue trabalhar com os arquivos, ok? Tirou sua dúvida, Débora? Enfim, se ela responder aí no chat, você fala, Tirou beleza? sim. Uhum. Ah, sim, ok. Arquivos IFC também, né? De modo Sim. geral. Revit. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui do programa? Ou só a pasta ainda? Você está na pasta, compartilhando a pasta. Tá, tá. Tá, então... E aqui na pasta, né, também para fazer a instalação do arquivo que a gente baixou para o Windows, né? É simplesmente executar esse arquivo aqui, setup.exe, né, o executável do programa. Não é esse supermap.msi que tem aqui embaixo, né? É o setup.exe. E executa como administrador. Vai aparecer uma janelinha aqui. Vou começar aqui de novo, já compartilhar a tela inteira. Neto, Oi. eu queria aproveitar essa tela que você está mostrando da pasta, porque esse supermap.msi, gente, é o help do supermap, Uhum. tá? Então, se alguém sempre pergunta, né? Ah, onde é que fica o help do supermap? Ele fica ali dentro da pasta, né? Que o Neto estava mostrando, a pasta que você fez o download do site, descompactou e lá dentro está o help, tá bom? Estou conseguindo visualizar novamente aqui a minha pasta. Tá no PowerPoint agora, Neto. Está no PowerPoint. Eu queria mostrar tudo Talvez que eu dá tenho aqui. uma share screen completo, não? Eu acho que é esse aqui, né? Agora. É porque eu tô com duas telas aqui. Ah, tá. Agora tá aparecendo?
Isso, acho que agora tá a tela toda. Tá. Uhum. Aí clica com o botão direito aqui dentro dessa pasta, né, no arquivo setup.exe, executar como administrador. Aí vai abrir essa janelinha aqui, vocês clicam em sim, né? Permitir que ele faça alterações no dispositivo. E aí vai iniciar o processo de instalação. Vou começar aqui nessa barrinha aqui. Talvez demore um pouquinho, então enquanto ainda vai agilizando ali a parte da instalação, eu vou mostrar para vocês também o sample data que eu baixei, né? Também é um executável, né? Que a gente vai instalar de maneira muito semelhante. E aqui na pasta que ele vai criar automaticamente uma pasta, né, aqui para instalar o programa, né? Modify, repair, delete, né? E aí e aí ele vai começar a instalação. Aí você seleciona, né, o que você quer instalar. Esse sample data que ele vai instalar aqui é um pouco diferente do que aquele que a gente baixa lá do site, né? O do site é mais completo, tem mais exemplos. E aí começa a instalação do programa e tal. Eu vou só cancelar aqui e voltar aqui onde eu instalei o Supermap Desktop. Aí aqui em Sample Data, né, a gente vai ter todos os exemplos que a gente instalou, né? Tem arquivos já do Supermap, né, com dados e trabalhos já feitos dentro do Supermap que a gente pode acessar como exemplo, né? Então, a parte da instalação é bem tranquila, né, download também. Caso vocês tenham alguma dificuldade quando for fazer isso em casa, vocês podem comunicar para a gente, pode avisar lá no grupo, pode chamar no privado também. Se for preciso, a gente marca alguma capacitação extra, algum atendimento extra, né? E aí a gente faz essa parte do atendimento separado. Outra questão importante é a das licenças, né? Com o MOU que as universidades de vocês assinaram com a Geoespaço, né, vocês têm acesso a 1 ano de licença gratuita do Supermap. E aí, e quando vocês baixam aqui o Supermap também, vocês têm 3 meses grátis, né? Então, além desse 1 mês, vocês vão ter, desse 1 ano, vocês vão ter esses 3 meses para testar o programa na sua integralidade, né? Então, ele completo, né? Não é uma versão diferente, não, é a versão completa do Supermap. E quando expirar, né, esses 3 meses, vocês entram em contato com a gente, né, que a gente vai dar as instruções para renovar a licença de vocês, ok? Tá. Aí agora, a próxima parte, né, a gente começar a trabalhar aqui no programa em si, no Supermap. Então, vou iniciar ele aqui. Quando vocês instalarem, aqui na área de trabalho, provavelmente eles vai criar um atalho aqui do Supermap, né? É só clicar 2 vezes nele nesse atalho que vocês vão executar o programa. Essa parte aqui de login é porque eu estou fazendo login, a minha licença expirou, eu estou fazendo login por uma conta que eu tenho login e senha aqui para acessar o programa. Mas quando vocês forem acessar, não vai ter essa parte ali do login, né? E aqui essa é a interface do programa. É uma interface acho que já bem padrão, né, de programas em geral. Lembra muito, por exemplo, a do Windows, né, do Word, né, com a barra de ferramentas aqui em cima, a área de trabalho bem aqui no meio e aí nas laterais outras informações auxiliares.
E aqui só para explicar como que funciona a nossa área de trabalho do Supermap. Aqui em Workspace Manager, a gente vai ter tudo que a gente pode criar, né, dentro do Supermap, né, os tipos de trabalhos que a gente vai desenvolver dentro dele. Então, essa Workspace é como se fosse uma grande pasta, e que dentro dela a gente vai colocar os nossos arquivos. Esse Data Search são pastas menores, né, que a gente vai colocar os arquivos que a gente for importar e que auxilia a gente na hora de separar esses arquivos e organizar eles melhores, né? Então, eu vou criar aqui uma workspace, né? E aí, para isso, é só voltar aqui, vocês têm duas opções, né? Você pode vir aqui em cima em Start, né? File, né? Workspace, File, Save As. Aí você vai abrir essa janela aqui, ou então você vem aqui em Untitled Workspace, clica com o botão direito e clica em Save Workspace As. Aí vai abrir a mesma janela. Aí você seleciona essa opção aqui, File Workspace. A primeira opção aqui do lado direito é File Name. Aí você vem aqui no lado direito e clica nesse símbolo dessa pastinha. E aí você vai selecionar onde você vai salvar a sua Workspace. Essa Workspace vai ser o arquivo que vai organizar tudo o que você for importando, que você for criando, que você for editando da sua Workspace. Então, eu vou colocar aqui o nome dela de teste, né? Um nome simples. E aí, clica em Save. Você pode colocar também senha, alguma coisa assim para deixar mais seguro. Eu não costumo utilizar, né? E aí, só clica em Save e aí você vai salvar a sua Workspace. Aí, primeiramente, aqui nós temos Data Search, né, que são as fontes de dados, né, que a gente vai poder... São os dados, né, que a gente vai salvar aqui dentro da nossa Workspace. E para importar os arquivos, a gente também tem duas maneiras. A gente pode vir aqui em Data Search, clicar com o botão direito, né, e a gente vai clicar primeiro New File Data Search, né, porque a gente precisa criar esse Data Search primeiro. Aí eu vou colocar aqui arquivos, né? E vou salvar aqui também na minha área de trabalho. Eu criei, né, o nosso arquivo de Data Search. Eu salvei lá na área de trabalho. E aí, se vocês voltarem aqui, vocês vão poder ver, né, os arquivos que eu criei. Tem o teste.smwu, que é o arquivo da Workspace, que tem toda a organização e configuração da nossa Workspace. E o arquivos.udbx, né, que é um arquivo de Data Search, né, que vai onde a gente vai importar os nossos arquivos. E para importar esses arquivos, a gente clica com o botão direito, né, nesse Data Search e clica em Import Dataset. Né? É o jeito mais simples de importar os arquivos. Aí vai abrir aqui essa janela, né, para a gente importar os nossos arquivos. Ou então a gente pode vir aqui em Import Data, né, e a gente seleciona o tipo de arquivo que a gente quer importar. Né? A gente pode importar um arquivo do ArcGIS, algum arquivo, por exemplo, também do MapGIS, arquivo de AutoCAD, arquivo KML, planilha da Microsoft também, né? Os arquivos CSD, arquivo JSON, outros arquivos de vetores, modelos 3D, enfim, diversos tipos de arquivos. Eu prefiro importar por aqui porque quando eu clico em Import Dataset, eu já importo direto para o Data Search que eu quero. Então, eu vou procurar aqui alguns exemplos de arquivos para a gente poder baixar. Vou abrir o geoportal do DF. Eu não sei se na região de vocês tem alguma coisa semelhante, né, com isso, né, que é essas bases de dados aqui georreferenciados que são disponibilizados, né, pelas entidades
entidades públicas. E aqui no DF a gente tem esse geoportal. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir baixar por aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Anotar aqui, eu vou clicar nas camadas. E eu vou clicar, vou escolher algum dado que eu quero baixar para testar aqui no programa. Vamos ver. Hidrografias, lagos e barragens. Vou fazer o download. Deixa eu ver se eu tenho mais alguns outros arquivos aqui. Eu tenho aqui que eu tinha baixado agora. Tem da população, setor censitário e setor. Então, nível de lagos e barragens. São arquivos shapefile que a gente pode importar aqui para o Supermap. Então, porte dataset. Vocês vão clicar agora. Ô, Neto, Oi. a gente não pode importar mapas do IBGE? Pode sim. Você fala tá. pelo, direto Sim. um link da WMS, por exemplo? Sim. Não, Sim, é porque em Roraima eu não sei se nós temos esses dados aí, mas aquele do cadastro que eu te falei, o cadastro a gente pode tentar conseguir, entendeu? Sim. Mas eu pergunto assim, no caso, por exemplo, você falou aí hidrografia, aí eu me lembrei dos mapas do IBGE, né? Pode sim. E aí a gente dá para a gente pegar, vamos supor, né? Mapas de hidrografia, por exemplo, de igarapés, de rios, dá para a gente pegar do IBGE. É só assim uma pergunta, tá? Sim, é possível sim. Eu já porque fiz, eu não inclusive... sei se em Roraima a gente tem esses dados que no DF a gente tem, mas no DF a gente está fazendo isso desde 1998, né? Então, por isso que a gente tem. E aí, gente pode, no DF, a quantidade de urbanistas é muito grande, né? Sim. Muito grande. Aí tem aqui no site, por exemplo, do IBGE, né? Estou aqui, vou pegar, por exemplo, acho que do censo. Vamos ver, por exemplo, o censo de 2010. Ver se tem alguma coisa aqui também para a gente baixar. 2010 está muito desatualizado, mas talvez hidrografia talvez ficasse mais atualizado. É porque, por enquanto, eu estou só mostrando alguns testes, né? Como é que faz para importar e tal. Essa parte dos arquivos que a gente vai utilizar na parte prática, aí a gente vai passar depois. E, lógico, para o projeto prático de vocês, aí sim, né? Vocês podem utilizar o que vocês tiverem acesso. Né? Isso, Só mais uma parte de exemplo. Né, claro, né, pode sim acessar, né, do IBGE, né, vocês podem, para o projeto final de vocês, né, se quiserem, pode usar dados de Brasília, depender também, fica a critério, tá? Uma novidade que a gente vai trazer é que a gente está reformando o nosso site e a gente tem a intenção de tornar o nosso site um ponto focal, onde a gente vai direcionar para todas as bases de dados principais, assim, do Brasil, né? Que é um site que reúna, né, todas essas bases de dados para facilitar para quem busca dados na internet, né? Então, em breve a gente vai ter essa função também lá no nosso site. Estou compartilhando. Beleza, excelente. E aqui para terminar, né, a parte de importação do arquivo, vocês clicam aqui com esse símbolo aqui dessa folhinha com esse mais, add file, né, o nome dele, e aí você vai procurar, né, o arquivo que você quer importar. Aí aqui ele tem, né, alguns formatos que ele pode trabalhar, né? Então, arquivos de AutoCAD, né? DWX, DXF, DWG, ArcGIS também, né? Por exemplo, o arquivo TXT, arquivo DEM, também do Google KML, né? Tanto KML quanto KMZ, da Microsoft, né? Arquivo TXT, arquivo também de tabelas do Excel, imagens ele importa também, raster,
a parte 3D também ele trabalha. Lidar, né, que, se eu não me engano, essa parte de lidar... não, estava confundindo, é outra parte. TIM também, né, essa parte aqui de TIM são os cachês que a gente gera aqui do nosso, né, do programa, arquivos vetoriais, né, enfim. O lidar é a nuvem de pontos, né? Isso é a nuvem de ponta, porque eu estava esquecendo aqui agora e a gente vai selecionar, né, os arquivos que a gente quer importar. Está importando aqui. Tem também a parte do BIM, né, que acho que quem que perguntou foi a Débora? Acho que foi a Débora, né, que perguntou. Que o procedimento para importação é um pouco diferente, e daqui a pouco eu mostro. Se não der para mostrar hoje, eu mostro na aula do 3D. Aí aqui tem os 3 arquivos que eu quero importar. Aí aqui do lado direito eu tenho o Target Data Search, né, que é onde eu quero importar, onde eu quero colocar esse meu arquivo que eu vou importar. Result Dataset vai ser o nome do dataset. O dataset são os dados que a gente vai ter aqui dentro da nossa workspace, né? Então, ele vai pegar esses dados que a gente tem e vai transformar em um dataset. E existem diversos tipos de dataset aqui dentro do Supermap, né? Você pode ter um dataset vetorial, que pode ser um ponto, uma linha ou uma região. Você pode ter também a parte de raster, né? Pode importar também arquivos de imagem, ou então arquivos de modelos 3D, entre outros tipos de dataset que a gente pode criar aqui dentro do Supermap. Então, o que ele vai fazer é pegar esse arquivo que a gente está importando e transformar em um dataset que é trabalhado dentro do programa. Eu acho que para importação do shapefile é só isso mesmo. Vou clicar aqui em Import e aí ele vai iniciar, né, a importação dos arquivos. Aí aqui, vejam que ele está com esse símbolo aqui de um polígono, porque ele pegou os dados, né, e já identificou que formavam polígonos e converteu esses dados para um dataset do tipo região, né, uma região 2D. Outra opção que a gente tem também é criar, né, os arquivos já do zero, né? Então, para isso, a gente vem aqui no Data Search que a gente criou, clica com o botão direito, vem em New Dataset, e aqui a gente pode criar o dataset que a gente quiser, né? E, como eu disse, né, tem vários tipos de dataset que a gente pode criar. Ponto, linha, região, arquivo de texto também, CAD, Attribute Table, né, que é só uma tabela com as informações, pontos 3D, região 3D, linha 3D, modelo, a parte de raster e imagem também. E aqui do lado direito, lembra que eu falei, né, em relação ao SIG, né, que todos os dados precisam estar atrelados a um sistema de projeção cartográfica, né? E aqui a gente pode configurar. Aqui tem os principais, né, que na verdade, o padrão chinês, né, que eles têm lá, mas a gente pode encontrar outros sistemas de projeção de coordenadas, né, que eu vou falar um pouco mais na parte prática, né, e também quando esses dados, alguns desses dados vêm com sistemas de coordenadas que não são padrão aqui do Supermap, mas ainda assim ele consegue identificar, né, e registrar os dados aqui, apresentar os dados corretamente. Aí aqui do lado direito, deixa eu só minimizar aqui, vocês têm essa parte aqui do Catalog Manager, né, que vocês conseguem acessar a Workspace, Data Search, né, que você já acessou recentemente. E aqui embaixo, de novo, no lado esquerdo, a gente tem outros tipos de informação que a gente pode produzir. A gente pode produzir um mapa, né, a partir desses dados.
Só que eu vou mostrar aqui para vocês, vou adicionar aqui para um novo mapa, né, esses dados que eu importei. Clicar com o botão direito no dataset que a gente criou e Add to New Map. Essa lógica é bem importante, tá? Então, o dataset ele está ali, e aí sempre a lógica é adicionar a um novo mapa ou adicionar a um mapa que já existe, né? E é Sim. assim que a gente vai fazendo, né? Isso. Aí a gente vai criar um mapa, por exemplo, coloquei aqui os mapas com lago e barragem. Né? Não vou colocar mais nada, vou só salvar ele aqui. E salvar aqui do jeito que está mesmo. Ele vai criar aqui o mapa. Só que, geralmente, quando a gente trabalha, né, com o mapa, a gente coloca legenda, coloca título, coloca escala, etc. Para isso, para a gente fazer isso, aqui no Supermap, não é exatamente no mapa, é nessa parte aqui do layout, né? Que a gente vai criar um layout de impressão para esse mapa, né? Ou então de publicação em algum outro tipo de formato, como PDF ou então arquivo de imagem. A gente clica aqui com o botão direito, New Layout. Tem alguns modelos padronizados aqui, ou a gente pode começar com o nosso próprio. E a partir daqui a gente vai começar a produzir, né, o nosso mapa. Então, aí essa parte de produção de mapas eu vou mostrar, né, na próxima aula. Né? Mas basicamente a gente vem aqui em Object Operations, seleciona mapa, coloca a área que a gente quer inserir esse mapa e dá o OK, né? Seleciona o mapa que a gente quer. E a partir daqui a gente começa a trabalhar esse layout para impressão. Né? Mas não se preocupem com isso por enquanto. Estou só apresentando de maneira geral o software por enquanto. E dando sequência aqui, embaixo de layouts a gente tem a parte de cenas. Né? E a gente tem dois tipos de cena que a gente pode produzir no Supermap. Uma cena esférica ou uma cena plana. A cena plana, né, é um sistema cartográfico de 2 dimensões só, né? E já o da cena esférica é uma cena em que os dados, na verdade, eles têm nessas informações, são geograficamente referenciados os dados que a gente tem, né? Então, ele vai levar em consideração a esfericidade da Terra, né, do planeta, para a gente produzir essas cenas. Então, a gente clica com o botão direito, clica em New Scene, né, Create New Scene, e aí a gente vai ter aqui, né, o nosso globo terrestre, e aí aqui a gente começa a produzir as cenas que a gente quer. Né? Obviamente também eu vou dar mais detalhes sobre como trabalhar, né, com essas cenas esféricas, justamente lá na Né? aula 3. Oi, Só mais um comentário, posso? pode sim. Vocês estão vendo o globo, né? Então, gente, dá para fazer várias cenas em 3D. Uma cena 3D no Brasil, outra na África, outra na Europa, outra na Ásia, usando o mesmo globo, né? Então, isso é interessante porque a gente pode fazer o 3D, vamos supor assim, um sonho, né? De um país inteiro no mesmo globo, né? No mesmo arquivo do globo, tá? Ou então de vários países na mesma cena, tá? Então, a ponto da gente modelar o globo, né? Isso é interessante, eu acho, né? Não são arquivos que não se encontram, mas podem ser arquivos que se encontram. Apesar de cidades diferentes, eles estão no mesmo globo, né? No mesmo arquivo principal. Beleza? Ok. E aí, na aula 3, a gente vai dar mais alguns detalhes sobre essa parte de cenas tridimensionais. E dependendo, a gente pode até, né, fazer algumas capacitações voltadas para a parte 3D, mais futuramente, né? Até porque a próxima versão do Supermap, que vai ser a 11i, tem mais recursos voltados para essa parte 3D, inclusive com a integração de uma engine que é utilizada na produção de games, né? Que vai dar um nível de detalhamento muito maior para essas cenas tridimensionais que a gente produzir aqui no Supermap.
A gente também pode produzir diagramas, né, gráficos aqui com os dados que a gente tem aqui do Supermap, dentro do nosso data search, né, que a gente importar aqui para o nosso Supermap. E simplesmente clicar com o botão direito aqui, né, e escolher o tipo de diagrama que a gente quer, né. Esse aqui é um exemplo que ele dá, né, padrão aqui do diagrama que ele produz. Mas, por exemplo, aqui com os dados que a gente tem, né, a gente pode também produzir alguns diagramas aqui. Novamente, né, essa parte mais específica fica para aula 2. E essa parte aqui de resources são algumas bibliotecas, né, de símbolos que a gente pode utilizar na hora que a gente for produzir os nossos mapas. Mas o importante aqui dessa parte que eu expliquei é entender a estruturação da nossa workspace, né? A gente vai ter o arquivo da workspace que a gente vai criar, né? E dentro dessa workspace nós vamos criar datasets, né, que são como se fossem pastas, onde vão ficar salvos os datasets que a gente criar, ou então, quando a gente importar um arquivo, o programa vai converter esses arquivos que a gente importar para um dataset que vai ser trabalhado aqui dentro do Supermap. Enfim, aí aqui nessa aba que eu tô, que é a aba Start, que é a primeira, né? Essa parte aqui de File é o menu inicial aqui do programa, né? Então, a primeira aba que a gente tem é a aba Start, que é justamente onde a gente vai iniciar os nossos trabalhos, né? Então, como eu mostrei, tem a parte de Workspace, né? Para a gente criar uma Workspace, ou então abrir uma Workspace que a gente já tenha salvo aqui. A gente também pode abrir a Workspace aqui pelo Workspace Manager, vindo aqui em o Open File Workspace. E a gente seleciona o arquivo que a gente quer baixar. Data Search é onde a gente vai, né? Tem a opção de criar o Data Search aqui pela aba Start, ao invés de pela Workspace Manager, ou então abrir um Data Search que a gente já tenha produzido antes. Uma opção interessante também é que a gente pode pegar os data searches, por exemplo, o mapa do Google Maps, né? A gente vem aqui em Web, a gente tem algumas opções, né? De Google Maps, OpenStreetMap, esse Dark Topography Map, se eu não me engano, é um mapa de relevo, né? Um arquivo de relevo. Em database a gente também tem a opção de conectar com parte de banco de dados, né? Que é uma parte um pouco mais complexa também para mostrar. E outra opção que a gente tem é fazer a conexão com links OGC, né? Que pode ser WMS, WFS, etc. Né? Eu posso conseguir também alguns exemplos para mostrar para vocês na aula prática, né, da segunda-feira. Mas basicamente a gente consegue, né, conectar. Tem alguns portais, né, como por exemplo na Bahia, que a gente estava trabalhando recentemente. Esses dados que a gente tem, como por exemplo do Geoportal ou do IBGE, eles têm uma base de dados que a gente, na verdade, tem que acessar via link WMS. A gente simplesmente não faz o download dela, a gente tem que acessar através desse link WMS. Que a parte de New Dataset é aquela que eu tinha mostrado, né, de criar o dataset. Maps também é a mesma coisa, né, criar um novo mapa. Tem como também criar uma nova cena tridimensional que nem eu mostrei. O layout, parte de diagramas, importar os dados. Os dados que a gente criar ou então que a gente modificar, a gente pode exportar também, né? Como tem alguns tipos de arquivos que a gente pode exportar. Um arquivo, uma tabela do Excel, também um shapefile a gente pode exportar, eu acho que tem aqui a opção.
um arquivo do AutoCAD também, a gente pode exportar. Então, tem essa parte aqui também de projeção, né, de sistema de projeção, que a gente pode, inclusive, exportar esses sistemas de projeção que a gente tem como um arquivo. A gente pode importar as configurações também de um sistema de projeção. A gente pode transformar, né, o sistema de coordenadas de um arquivo, ou seja, ele está configurado como um arquivo WGS84. A gente pode modificar para qualquer outro tipo de sistema de projeção que a gente tem acesso, né? E essa parte aqui de registration é que alguns dados que a gente encontra, né, durante os trabalhos da gente não tem um sistema de projeção configurado. Então, o que a gente precisa fazer é fazer essa parte de validação desse dado, né? Então, com base em outro arquivo que a gente tem as coordenadas conhecidas, a gente faz esse registro, né, dos arquivos, né, do sistema de projeção desse arquivo. Já aqui na aba Data, né, a gente começa a trabalhar com os arquivos em si. Então, a gente começa a fazer uma parte de processamento deles, né? Então, na parte de vetor, a gente pode adicionar, né, mais colunas, ou seja, mais colunas e mais linhas, né, a gente pode adicionar. Então, a gente consegue adicionar mais informações sobre os arquivos que a gente tem, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando eu clico com o botão direito nesse dataset que eu criei, a gente vem aqui em Browse Attribute Table e a gente vai ter a tabela de atributos desses dados que a gente importou. Então, cada linha desse daqui é um objeto lá daquele mapa que eu tinha, né? Então, por exemplo, esse daqui, se eu clicar duas vezes com o botão esquerdo, vai abrir as propriedades dele aqui, do lado direito, né, aqui em Properties. Só repetindo, né, eu clico com o botão esquerdo duas vezes, né, clique duplo nele, e aí ele abre essas informações aqui da Attribute Table para esse objeto em específico. Aí aqui em Data eu posso adicionar, né, novas linhas para esse Attribute Table, ou seja, registrar um novo objeto dentro desse dataset. Posso também adicionar colunas, né? Ou então eu posso adicionar mais de uma linha ao mesmo tempo, né? Não só um objeto. Posso também utilizar essa opção de Update Field, ou seja, eu posso modificar um campo de dessas colunas aqui. Por exemplo, eu vou colocar descrição. Aí filtro, eu não vou colocar nenhum filtro, eu vou colocar a expressão. Vou colocar a descrição igual teste. Vamos ver se vai. Acho que foi. Não, acho que não foi. Cadê? Eu acho que aqui ainda não tá dando. Eu acho que o jeito de fazer desse daqui é de outro jeito. Eu acho que é aqui. Essa daqui. Teoricamente é a mesma, mas operation value. Então, aqui eu posso modificar vários atributos de uma vez utilizando a opção de Update Field, né? Então, foi. Na verdade, acho que é sem o igual. Aí modificou. Então, essa é a opção, né, que a gente tem de modificar todas de uma vez, ou então algumas específicas, né? Porque, obviamente, são muitos dados aqui, a gente não vai querer... a gente
prefere, né, fazer de maneira mais automática. Dataset Attributes Update também, a gente pode utilizar para modificar esses atributos desse nosso dataset. Que mais que a gente tem aqui? A gente pode computar a área, né, de um determinado objeto, né? Então, vou colocar aqui, né, lagos e barragens. Vou colocar em, sei lá, hectares. Então, ele vai calcular, né, a área toda que tem o dataset inteiro, né? Então, essa daqui é um dataset com os lagos e barragens, né? Então, se eu quiser saber a área total deles, né, posso utilizar essa opção de Compute Area. E também tem essas opções aqui embaixo, né, que eu vou trabalhar com a parte de raster, né? Então, eu posso fazer algumas análises, por exemplo, de NDVI e NDWI, né? Então, índices de vegetação, né, e de água, né, dentro, por exemplo, em plantações, né? A gente tem imagens de satélite, a gente pode fazer esse tipo de análise em relação a essas imagens. A gente pode também modificar, né, os intervalos também das células, né, desse rastro. A gente pode mesclar, né, diferentes tipos de raster em um arquivo só também. A gente pode alterar a escala desses rasters também. Enfim, acho que para a parte de data é isso. A gente também pode converter diferentes tipos de dataset que a gente tem aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho um aqui que é de região, né? Eu quero converter essa região para uma linha, né? Então, eu posso também. Então, converti aqui, né, o dado que eu tinha dos lagos e das barragens. Antes era uma região, não um polígono. Agora é uma linha. Neto, Oi. falando em dataset, surgiu uma pergunta aqui no chat do Daniel Oliveira, onde ele pergunta se com esse dataset ainda é obrigatório manter os arquivos importados no projeto no mesmo Os arquivos... diretório original de antes da Não, importação. não necessariamente. Eu posso apagar aqui. O que ele faz é converter e armazenar dentro desse data search. Agora, o data search, esse sim, você precisa manter, né, num Isso. local específico, porque senão começa a dar alguns problemas no programa. Então, o que eu sugiro é quando você começar a trabalhar dentro do Supermap, você criar, né? Vou dar um exemplo aqui do que eu fiz para o GIS-Contest ano passado, né? Em que, inclusive, né, foi a parte que eu já deixei da organização que eles, inclusive, sugerem, né? Eu tenho uma pasta onde eu vou colocar os dados, né? E eu tenho os dados originais, né, que eu importei, e tenho os dados processados, né, que no caso são os data searches e o arquivo da workspace que eu criei. E aí esse sim aqui precisa ficar no mesmo lugar, porque caso não esteja, você não vai conseguir carregar o arquivo corretamente. Mas o arquivo original você pode apagar, apesar de que eu recomendo que mantenha, né? Porque conforme você for trabalhando aqui com ele, você pode fazer alguma modificação, pode errar alguma coisa, então é bom sempre ter o backup desses arquivos. Continuando aqui, nessa parte de 3D Data, a gente começa a trabalhar com a parte 3D, né? É uma parte um pouco mais avançada. Acho que a gente produziu um curso sobre essa aba 3D Data, não sei se a gente ainda vai disponibilizar esse ano. A gente começou a produzir. Tem essa parte de cachê aqui, que também eu acho que é algo que mais para frente a gente pode trabalhar com essa capacitação. Que a gente tem os arquivos aqui, os data sources que a gente criou aqui, mas para, por exemplo, subir para o iServer, ou então para outros lugares, outros serviços,
a gente precisa, principalmente para o iServer, né, a gente precisa criar um cachê desses arquivos, e a gente pode utilizar esse cachê desses arquivos que a gente produzir, a gente pode utilizar tanto no iDesktop quanto no iServer. E o que ele faz é pegar esses arquivos e separar em partes menores, que auxilia o processamento desses arquivos, né? Torna mais ágil aqui a navegação dentro do programa. E tem aqui também, a Débora tinha perguntado, né, da parte do bin, você pode, né, importar os arquivos bin a partir, né, dessa opção aqui, bin, e você clica, né, importar o tipo de arquivo que você quer. Pode ser um arquivo RVT, 3D XML, IFC, ou então CIT-GML. Por exemplo, aqui o RVT. Aí, por exemplo, ele acabou dando um erro aqui, porque ele disse que o meu Revit não está configurado corretamente. Então, precisa ter o Revit instalado no seu programa, configurado corretamente, para você conseguir importar o arquivo, né? Outra opção é você vir aqui em Import Bin Data, né? Clica aqui com o botão direito, né, no Data Search, vem em Import Bin Data e seleciona o tipo de arquivo que você quer importar. O arquivo IFC não precisa do Revit, né? Você pode importar ele normalmente. Aí, lá na parte da aula 3D, eu vou mostrar aqui para vocês, nessa parte das coordenadas, né, que a gente pode importar o arquivo para uma coordenada específica, né, precisa selecionar um sistema de projeção de coordenadas para ele ir para o local correto. Isso tudo eu vou mostrar lá na aula 3. Tem outras possibilidades interessantes aqui, né, algumas modificações que a gente pode fazer, algumas correções nesses modelos 3D que a gente importar. A gente pode converter também arquivos para formatos diferentes, como, por exemplo, OFF, STL, S3M, OSGB. Essa parte de S3M e S3MB, na verdade, são os formatos de arquivo que a gente utiliza como cachê para carregar dentro do SuperMap. Eu acho que a parte do 3D Data, por enquanto, é isso. Aí, a parte de análise espacial, né, que é o mais importante, que eu acho que a gente vai ver na próxima aula. A gente pode fazer, né, uma filtragem nos arquivos que a gente tiver, através de SQL, né, que a gente vai ter os campos, né, onde a gente vai selecionar o arquivo que a gente quer fazer essa operação, né. Então, para isso, eu seleciono aqui o arquivo que eu quero, né, desse lado, nessa janela aqui de cima. Aí aqui em Select eu deixo selecionado e clico 2 vezes nessa primeira linha, né, que tem essas 2 estrelinhas aqui. Que aí ele vai selecionar todos as informações, né, todos os objetos desse dataset. E aqui em Where eu vou colocar qual que é a condição, né, que eu quero fazer essa filtragem. Então eu vou colocar Where, e aí eu vou começar a fazer uma configuração aqui para eu filtrar só determinados tipos de arquivo. Aí eu clico 2 vezes, né, com o botão esquerdo em cima do campo que eu quero utilizar para fazer essa operação. Aí eu posso utilizar, né, o critério que eu quiser, né? Por exemplo, um operador que eu quiser. Então, eu vou utilizar aqui igual. Então, eu quero fazer uma filtragem, né, que esse perene aqui, ele tem que ser igual a um valor único, né? Então, eu clico aqui em Get Unique Value. E aí eu quero todos os rios, todos os lagos, né, que sejam perenes, né? Então, eu vou clicar em 2 vezes em cima. Aqui embaixo eu vou colocar em Save Results. Vou colocar Results, vou colocar perenes. E vou selecionar, né, o data source que eu quero salvar. É importante que também eu frisar que sempre que a gente fizer uma análise, ele, na maioria das vezes, das funções que a gente tem aqui do SuperMap,
ele não vai alterar o arquivo original. Ele vai criar uma cópia, né, que você pode salvar como você quiser e onde você quiser. Aí eu aperto em Query e ele vai, né, criar aqui o arquivo. Então, todos os rios perenes, conforme eu fiz a minha análise, estão aqui. Se eu abrir aqui de novo, né, a attribute table desse arquivo que ele criou, a gente vai ver, né, que todos têm essa coluna do atributo perene igual assim, né, que foi o que a gente tentou realmente fazer. Deixa eu só fechar esses outros mapas aqui. Que ainda em Spatial Analysis, a gente tem... quando a gente cria acho que um mapa também, a gente pode fazer uma análise espacial, né? E aí, para isso, tem que fazer dentro do mapa em si, né? E aí a gente tem as condições que a gente quer fazer esse query, né? Essa filtragem. Só que aí, para isso, eu precisaria ter mais de um dado aqui. Vamos colocar, por exemplo, o setor, né? Então, tem aqui esse setor, né? Setores aqui, acho que vou fazer diferente. Eu tenho esses dados aqui, né, da população por setor censitário, né? Então, cada setor censitário aqui do Distrito Federal, e tenho também os setores, né, da cidade de Brasília também. Então, eu quero fazer o quê? A outra coisa importante aqui do mapa, né, que ele é criado em camadas, né? Então, tudo que eu for adicionando no mapa fica com as camadas aqui embaixo, né? E eu posso colocar em destaque aquela que eu quiser, né, para montar o mapa do jeito que eu quiser. Basta eu clicar e arrastar na camada. E eu posso renomear também a camada, né? Eu clico com o botão direito, rename, e aí eu altero aqui o nome da camada. Então, vamos supor, por exemplo, que em Spatial Analysis, Spatial Query, eu quero fazer uma análise utilizando esses dois aqui. Deixa eu ver. Aqui eu tenho que selecionar, né? Agora apareceu arquivo. Setor, população. Vamos colocar overlap. Então, todos que ele vai produzir um dataset com todos as regiões, né, que se interceptam. Aí, né, todas as regiões que se interceptam são essas aqui, né? Então todas, o que eu fiz aqui, né, eu selecionei um setor específico, né, um setor censitário específico, e eu quis saber quais, né, que se intersectam com ele aqui, né, que tem uma sobreposição, né, o setor que eu tinha selecionado anteriormente, né, do setor da cidade que eu tinha selecionado. Então, um exemplo aqui que eu fiz rapidinho. Outras análises que a gente pode fazer é análise vetorial, né? Então, esse buffer zone, né, na verdade, a gente consegue expandir nessas regiões aqui. É um trabalho interessante que foi feito ano passado, né? Foi uma colega nossa, né, estagiária nossa também, que ela utilizou essa função do buffer para conseguir tentar simular, né, tentar dizer como seria a expansão, né, das áreas que sofriam queimadas, né, através dessa função aqui do buffer, né? Então, por exemplo, coloquei um raio, né, aqui de 10 metros para essa importação para esse dado do setor. Aí dá o OK, ele vai começar a fazer essas análises. Então, esse buffer aqui, esse resultado, qual?
ele pegou, né, o setor que estava embaixo, né, e fez um buffer nele, né? Então, vocês conseguem ver aqui que ele está um pouquinho maior, né? Então, ela utilizou isso aqui, essa ferramenta, né, para auxiliar, né, para produzir um mapa e mandar para o GISCompt. Essa análise de superfície aqui é quando a gente tem alguns dados, né, do relevo das regiões, né? Então, por exemplo, se a gente tiver os pontos cotados, né, a gente consegue extrair as curvas de nível, né, as isolinhas dessa região. Ou então, a gente pode extrair dados 3D, né? Então, um exemplo que eu posso dar aqui é quando você tem, por exemplo, uma região, né, um modelo digital de elevação ali de uma determinada região, e você tem dados ali daquela mesma região, mas você não tem a informação de altitude desses pontos, né, desses dados. Então, você pode utilizar essa ferramenta para gerar um arquivo 3D desse arquivo original com base no modelo digital de elevação. Posso também extrair isorregiões, né, desse modelo digital de elevação. Posso fazer algumas análises importantes, como, por exemplo, análise de declividade de aspecto. É um trabalho importante que a gente fez esse ano, né? Foi lá da região de Petrópolis, né? Que no início do ano teve aquelas chuvas, aqueles deslizamentos, e nós utilizamos essa ferramenta para conseguir identificar, né, os dados, formações de locais de maior risco de deslizamento com base na declividade, né? Quanto maior a declividade de um determinado ponto, maior seria a chance, né, maior seria o risco de ocorrer algum deslizamento naquela região. A gente pode também converter dados de raster para vetor e de vetor para raster também. A gente pode construir um modelo digital de elevação, caso a gente tenha as informações das curvas de nível de uma região. Enfim, essa aba de Spatial Analysis é mais para essa parte de análise 2D. Essa aba View aqui é para vocês modificarem, né, customizarem aqui a interface do Supermap, né? Então, você pode alterar aqui, né, o tipo de a cor, você pode o esquema, né, aqui da sua interface. E como eu falei, né, muito semelhante ao que é utilizado nos programas da Microsoft, né? Tanto que ele utiliza aqui o mesmo padrão, né, baseado neles, né? Então, o Office 2016, 2013, 2010, né? A cor também se pode modificar. E essa aba online aqui é para você conectar, né, com, caso você queira, né, e publicar esses arquivos que você tem diretamente para o iServer, né? É algo que a gente pode trabalhar, né, futuramente, mostrar uma capacitação nesse sentido, para a gente produzir, né, alguma coisa utilizando o iServer e o iPort. Como eu falei, no iServer ele vai armazenar esses arquivos que você produzir como um serviço que você pode utilizar para o desenvolvimento de alguma aplicação. Aqui também eu tenho essas outras abas aqui, que quando a gente cria uma cena ou uma cena, um mapa, ou então um novo mapa, ou um layout, alguma coisa, aparecem mais abas aqui, né, que são importantes para a produção, por exemplo, dos mapas, né? A gente pode fazer produzir um map clip aqui, né? Então a gente seleciona, por exemplo, vamos supor, eu não quero todos os setores aqui desse arquivo que eu selecionei, então eu posso, né, fazer um map clip, né, para selecionar só uma região específica para eu produzir o mapa.
posso também... E aí ele vai salvar como um arquivo separado, né? Ele não vai salvar, ele não vai alterar o seu arquivo original. Em mapa temático, né, a gente consegue produzir mapas temáticos desses dados que a gente tem. Então, por exemplo, acho que aqui é melhor. Outra opção que eu tenho é aqui no botão direito, e eu venho em Create Thematic Map. E eu posso produzir, né, um mapa temático com base nos dados que eu tenho. Então, por exemplo, Get Unique Values. Cadê? Eu vou produzir um de range. Então, default. E aqui do lado direito vai aparecer uma janela para eu fazer a configuração desse mapa temático. Quer dizer, acho que não está aparecendo. Vou produzir, por exemplo, esse de aqui. Eu criei um de texto, né? Então, se eu quiser, por exemplo, colocar, né, o nome de cada setor, posso utilizar esse mapa temático para isso. Enfim, existem vários tipos de mapa temáticos, né? E a gente vai ver alguns deles na próxima aula, né? Na aula 2, que é de análise espacial. Que a gente vai fazer a análise de alguns dados, vai produzir um mapa e vai fazer também o layout para exportação desse mapa. Essa parte aqui de Style Settings é para a gente modificar o estilo de cada camada que a gente tem aqui. Então, por exemplo, essa camada, qual que vai ser a cor dele? A gente pode modificar a partir daqui. Veja que modificou, né? Então, aí é importante, né, a gente saber trabalhar com essa parte de mapa temático e Style Settings para a gente produzir um mapa que seja bem visível, bem organizado e publicar esse mapa, né, nos trabalhos que a gente for fazer, no projeto prático que a gente for mandar para o Viscontas. Object Operations também, a gente pode alterar esses dados que a gente tem, então, para isso, né, eu venho aqui no Layer Manager, clico com esse botãozinho aqui do lápis, dessa canetinha, né, que tem, por enquanto ela está travada, né, eu não posso modificar, então eu vou ficar com o botão direito, aí agora eu posso selecionar cada um, posso editar essas regiões, eu posso adicionar pontos, né, dessa região, posso tirar, posso modificar. Para quê? Para eu poder modificar esses dados que eu tenho. Um exemplo que eu posso dar, que eu utilizei dessa ferramenta aqui, é que aqui na minha cidade, né, a gente não tem muitas informações sobre os bairros que a gente tem, né, da cidade. O que eu consegui achar foi um site chamado Wikimap, que tinha que eu conseguia importar os arquivos KML dos bairros. Só que estava um pouco, como eu posso dizer, impreciso, né? Então eu utilizei essa ferramenta aqui para eu poder corrigir os bairros, as informações dos bairros que eu tinha. Então, deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. 3D não. Não quero salvar. Então, Formosa Negro. Deixa eu ver se esse daqui que tá. Não, esse aqui já tá errado, já tá certo, né? Deixa eu ver se eu importo. Formosa Negro. Aqui, né, o KML ele vai importar como um arquivo CAD. E aí vocês reparem que não era preciso, né, esses dados desses bairros. Então eu utilizei isso aqui para editar os limites dos bairros, porque eu estava fazendo um estudo sobre áreas verdes, né, e eu precisava da informação dos bairros, né, porque eu acabava tendo algumas áreas verdes que eu mapeei, que ficava
entre os bairros, né? Não estava registrado para bairro nenhum. Então, eu utilizei essa ferramenta para fazer essa correção dos bairros, né? E não deixar os dados inutilizados. Eu fiz tudo editando polígono por polígono no Supermap. Então, só um exemplo simples aí que eu utilizei essa ferramenta na prática. E quando a gente cria também uma cena esférica, né, só para finalizar agora, a gente vai ter essas abas aqui também. A gente pode desenhar, né, dados, tanto 2D quanto figuras tridimensionais. A gente pode modificar os modelos, né, que a gente importar. A gente pode fazer operações mais simples, como, por exemplo, uma extrusão, né? A gente tem, por exemplo, uma região, tem, por exemplo, um shapefile com a informação de vários prédios. A gente pode utilizar essas ferramentas para a gente fazer uma extrusão e criar, né, uma figura sólida ali desses prédios. Na parte de 3D análise, a gente começa já fazer, né, as análises tridimensionais, né, como eu falei, slope e análise de aspecto, né? Slope é a declividade, a gente pode fazer análise também de inundação, a gente pode fazer análise de visibilidade, né? Que é importante, né, nessa parte de arquitetura. A gente pode também, aqui em Fly Manager, né? É algo mais visual, né? A gente pode montar como se fosse um plano de voo, né, para a gente conseguir visualizar toda a cena tridimensional que a gente estiver produzindo, né? Vou mostrar isso também na aula 03. Enfim, eu acho que para a aula de hoje é isso, né? Eu acho que, assim, caso vocês não tenham pegado, né, muito bem tudo que eu tenha passado aqui, não se preocupem, né? É muita coisa realmente para passar, muita informação para vocês também aprenderem. E para a gente conseguir aprender, realmente precisa fazer essa prática. Então, eu sugiro para vocês que nos próximos dias, né, justamente por isso, né, que eu deixei esse tempo entre a aula 1 e a aula 2, depois entre a aula 2 e a aula 3, para que vocês possam praticar aquilo que a gente aprendeu, né? Testar o software, né, testar o programa, ao importar algum arquivo que você tenha, trabalhar com ele. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem consultar a gente no grupo, pode mandar mensagem no privado também. E não se preocupem, né, essa parte de hoje aqui, vocês não precisam sair dessa aula sabendo tudo que eu fiz aqui, até porque eu mostrei de maneira bastante superficial. O que eu queria mostrar para vocês mesmo é dar uma ideia de como o software ele é organizado e de como a gente começa a trabalhar nele, né? Então, vamos ver aqui mais algum. Isso, Neto, obrigado. E eu acabei de enviar, pessoal, no chat, tá o link do Geoportal do DF também, caso vocês queiram utilizar, né, como fonte para pegar dados, né, igual o Neto fez, né, caso vocês queiram replicar, né. Eu estou enviando agora também para vocês, tá, o link de uma avaliação, tá? A gente quer ter o feedback de vocês em todas as aulas, tá? De como está sendo ministrado o curso, para a gente estar sempre melhorando, ok? E acho importante tocar no assunto que eu já escrevi até aqui no chat, né, sobre a comparação do Supermap com o QGIS, o ArcGIS, né? Então, assim, tratando-se de um SIG em 2D, de fato, ele não tem muito o que inventar, né? Ele vai ter funcionalidades que são correspondentes a esses outros softwares, né? Ele se destaca no que é novo, né? Nas novidades, né? Que a gente está trazendo, que a tecnologia está trazendo de novo, que aí já é o SIG em 3D, né? Na integração de dados de diferentes plataformas, Inteligência tá? artificial também, Na desenvolvimento de inteligência aplicações. artificial dentro dele, tá? E além disso, na parte de integração de dados, painéis de gestão
né, de controle, na parte de nuvem, né, de publicação, Big que ele é bem Data mais também rápido. já tem essa integração também. Isso. Então, o destaque vem nessas novas tecnologias, né, no Big Data e por aí vai, tá? Então, essa é a novidade que a gente está trazendo, né, espalhando para vocês e conte conosco, né, nessa empreitada aí do conhecimento, né? Como o Neto falou, não é necessário sair sabendo tudo, mas é importantíssimo mesmo, 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 mesmo que vocês pratiquem nesse fim de semana, tá, gente? Então, 2 horas, né, de treinamento, acho que vocês separarem também 2 horas para praticar, já vai ser suficiente para ir seguindo o vídeo e acompanhando, tá? Porque aí, como eu falei, para ganhar o certificado, é necessário que entregue o trabalho final, tá bom? Então, isso é importante frisar. Parte da capacitação é o trabalho final. Então, para conseguir fazer o trabalho final, vai ser necessário que vocês pratiquem, tá? Não dá para aprender tudo numa sentada só, né? Então, é isso, né? Espero que tenham motivado vocês bastante. Muito obrigado, Neto, pela Eu aula, que agradeço a pela oportunidade. pontualidade. Só uma outra dica final aqui. Eu tinha comentado, né, da parte do sample data, né? Uhum. Então, tem alguns arquivos aqui do Supermap que ele disponibiliza de alguns exemplos, né, que a gente pode trabalhar. Então, por exemplo, eu venho aqui, vou em Open File Workspace, e eu vou onde eu instalei, né, o Supermap, e também onde eu instalei o Sample Data, né? E aqui tem vários exemplos, né, que o Supermap disponibiliza. Por exemplo, aqui na parte 3D, né? Aí ele tem, né, os arquivos aqui que foram utilizados, e tem as cenas que ele criou, que eles criaram de exemplo. Então já tem alguns exemplos para vocês analisarem, vocês verem a capacidade do programa. Bem lembrado. E se eu não me engano, todos esses modelos aqui, tudo foi feito no Supermap. Tá até um pouco lento aqui, porque o meu computador, coitado, tá... O Cheio de bichinho tá aba sofrendo. aberta, né? É, Gente, então é legal esses exemplos, porque já dá para você clicar e brincar, né? Logo de cara com algo pronto, né? Então, isso é satisfatório, né? Não precisa correr todo um percurso para só no final brincar com o que você produziu, né? Já dá para ir de cara ali, acessar e ver na sua tela, no seu computador, tá bom? Tem vários exemplos aí, né? sim. Vários exemplos, tanto da parte 3D como da parte 2D. Aí, por exemplo, algumas análises, né, que ele fez aqui no Skyline, né, que é acho que da vista, né, É, dos campo prédios. de visão. Enfim, acho que é isso, né? Isso, então esse é um curso, né, inicial de iDesktop, né, a gente vai andar bastante pela desktop, mas a gente já está desenhando cursos de iPortal, cursos de iServer, né, o Neto ele já até se prontificou a desenhar esse curso, tá, então que já é da parte web, né, de como trabalhar na parte web com o Supermap, levando tudo isso que vocês estão produzindo aí para a web. Neto, vai ali só no Workspace Manager e rola um pouquinho a barra para baixo. Isso. A parte de diagramas, você já mostrou de Já resource? mostrei. Aham, também. Resources, ok. E essa parte de resources a gente vai usar mais na parte prática. Tá, no Desktop X, depois a gente, em outra ocasião, pode mostrar, tem a possibilidade de criar dentro aí do Supermap já dashboards. Uhum. Então, com dados, com gráficos, né, tudo completinho, já offline, depois você só sobe na nuvem. Aham. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês, a disponibilidade de vocês, a paciência também. Espero vocês na próxima aula da segunda-feira.
só reforçando, né? Façam um download do programa, tentem instalar, tentem pelo menos abrir o programa e dar uma fuçada ali, né? Se não conseguirem ou então tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente sana essas dúvidas. E eu acho que principalmente depois da aula 2 vai ser importante talvez marcar algumas aulas de atendimento, né? Até para ir já também viabilizando o projeto prático de vocês. Certinho? Então, acho que é isso. Obrigado a todos. Boa noite. Na verdade, para vocês, boa tarde ainda, né? E é isso. Muito obrigado.